A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal. Estamos hoje para mais uma aula de estudo da Palavra de Deus. Nós estaremos hoje estudando o versículo de número 6 ao versículo de número 12 do livro de Jó. Nós vamos verificar que o livro vai nos mostrar nesse capítulo a realidade de Satanás. Nós temos essa revelação da sua existência, de um ser que atua no mundo. E nós não podemos ignorar a sua ação, mas nós temos que deixar bem claro para você que maior é Deus, maior é aquele que está conosco do que este que está atuando, trazendo aí o seu reino de maldade, trazendo destruição e desgraça aí no mundo em que vivemos. É bem claro que nem todo mal está relacionado a esse personagem que aparece no livro que nós vamos estar estudando. Então nós vamos ver que a sua atuação não se sobrepõe à soberania divina. Deus, ele é soberano, ele reina e ele tem tudo sob o controle. Mas nesse primeiro capítulo nós vamos ver que todo esse mal descrito de uma maneira poética é a partir da realidade da atuação desse adversário que nós temos, que vai interferir ali na vida humana, ali da família, ali de Jó. Então nós vamos estar estudando a respeito disso. Versículo 1, vamos começar o texto. Jó, versículo 1, ou melhor, capítulo 1, versículo 6 diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, o capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 5, nós temos uma realidade aqui, uma realidade física, uma realidade material, uma realidade física, ali onde é descrito o homem Jó, uma sociedade, a família, mas do versículo 6 em diante, nós vamos ver que existe o quê? Uma realidade espiritual também dentro da realidade física que nós vivemos. Embora esses acontecimentos que vão ocorrer aqui no versículo está numa região celestial acima da onde nós habitamos. Mas nessa realidade física, nós sabemos que há uma manifestação sobrenatural aí dentro desse contexto que nós vivemos. Então nós sabemos que há essas dimensões, dimensão física e dimensão espiritual. E aqui nós vamos ver esses seres espirituais nessa dimensão espiritual. Interessante que quando o texto diz aqui que um determinado dia, vindo os filhos de Deus se apresentar a ele, veio também Satanás, nós temos que remeter aqui ao mundo antigo, porque era costume dos reis daquela época, uma vez por ano, deles realizarem o que? Uma audiência em que todos os cidadãos ali do império, do reino, vinha perante ali aquela autoridade, perante aquele soberano ali, se apresentar a ele. Então aqui nós temos aqui os filhos de Deus, no caso aqui os anjos, vindo até o Senhor, prestar conta, e nós sabemos que nós também um dia teremos que prestar conta diante de Deus por tudo aquilo que nós fizemos através dos nossos atos, das nossas atitudes. Haverá uma prestação de conta. Uns irão para uma eternidade com Deus e outros sofrerão
um castigo eterno ali diante daquilo que eles fizeram. Então Satanás ele veio aqui se apresentar aqui perante Deus junto com os anjos. Alguns comentadores, é um relato interessante, é bom deixar isso aqui, eles dizem aqui que veio também Satanás, Satanás veio aqui de uma maneira sutilosa, de uma maneira ali oculta ali perante os anjos que não foi notado, só que Deus sabe todas as coisas, Deus vê tudo. Então nós vamos ver que quando ele chega ali, Deus ali desmascara aquele personagem que ali chega. Então isso aqui é uma linha de pensamento. Então nós vemos aqui que nessa passagem aqui também, meus irmãos, que ele é um ser criado como os anjos. É um das suas criaturas. Ele não é eterno no sentido de existir. Ele foi criado, ele é autoexistente. Então, por ser autoexistente, ele é limitado. Ele, embora tenha um poder, ele não tem todo o poder. Nós vamos ver que ele é um ser como os demais anjos que foram criados, né? Ele era um querubim, mas em determinado momento no mundo espiritual nós vamos ver que ele comete uma iniquidade, uma transgressão e ele acaba ali sendo expulso ali do Monte Santo do Senhor onde ele habitava. Então, ele é um ser criado, é um ser espiritual. Nós também temos o que? Uma espiritualidade, porque o homem é diferente. Eles foram criados apenas seres espirituais, mas o homem foi criado o quê? Espírito, alma e corpo. Então nós fazemos parte de uma realidade física, de uma realidade material, mas também nós temos o espírito que Deus nos deu, que é um ser espiritual e que um determinado dia nós vamos ver que esse corpo aqui ele será transformado e nós vamos fazer parte dessa realidade espiritual das mansões eternas onde Deus habita. Então, esse personagem aqui, nós vamos ver que ele é autoexistente, ele é um ser criado e ele é dotado de personalidade. Então, ele age. Então, ele se apresenta aqui, onde vai se perguntar no versículo 2, né? Da onde tu vens, né? Ele vai dizer de rodear e passear pela terra. Então, ele está em atividade. Então, ele fala, ele apresenta a argumentação, nós vamos ver aqui que ele vai argumentar ali com Deus, nós vamos ver que quando ele tenta o primeiro casal ali, ele vai falar, ele vai tentar, ele vai se relacionar, então nós vamos ver que ele é um ser dotado de personalidade, de conhecimento, de entendimento. Os seres angelicais, eles são seres dotados de uma inteligência muito superior do que a nossa. Tem um determinado poder e Satanás ele tem esse conhecimento, tem essa inteligência aí, porém ele não é onipresente. Nós vamos ver, ele vem de rodear a terra, então ele usa o que? Os seus agentes, os que se rebelaram com ele ali, que foram seduzidos, esses demais anjos, traz os seus relatórios, está a serviço dele, né, para enganar os homens e para trazer ali maldade para os homens. Então nós vamos ver que ele está em atividade. E quando ele se apresenta, nós vamos ver aqui que ele se apresenta como um acusador. Então, nós vamos ver que a intenção do diabo, Jesus já comentou isso lá em João, a intenção dele é matar, roubar, destruir, como ele perdeu o seu lugar e não há lugar para arrependimento ali, foi reservado para ele o que
o inferno para os seus anjos, mas aqueles que não querem submeter à vontade de Deus vai seguir esse mesmo caminho ali reservado para ele, que é o castigo eterno. Então nós vamos ver que ele é um agente que atua nesse mundo e ele traz o quê? Traz sofrimento, traz dor, ele traz muitas consequências malignas para o homem, porque ele não é todo poderoso, mas ele tem um determinado poder e ele é capaz de agir dentro da esfera material, controlando alguns elementos da natureza. Nós temos a questão dele promover essa sedução, ele leva à promoção do banditismo. Nós vamos ver que ele vai provocar os salbeus, os caldeus para ali atacarem ali as plantações, os bens que Jó tinha. E algumas vezes nós vamos ver também que ele aflige o corpo dos homens. Então, aqueles que não têm a presença protetora de Deus, a presença do Espírito Santo, essas pessoas são alvo, o que ali de serem afligidas ali nos seus corpos físicos e também nos seus bens ali pelo diabo, pelo Satanás. E ele também traz algumas desavenças dentro dos lares. Nós vamos ver isso muitas vezes ocorrendo. Mas com o cristão, nós vamos ver que é diferente. Embora ele tenha essa força de agir, de praticar algumas maldades, nós vamos ver que ele não é capaz de fazer nada se não tiver a permissão de Deus. Então nós vamos ver que ele vai afligir Jó, mas ali com a permissão de Deus. Então ele está em atividades, só que para submeter, para fazer alguma coisa contra os santos, ele depende da permissão de Deus. Nós vamos ver que Satanás queria cirandar Pedro. Nós encontramos isso lá em Lucas 22, Lucas 22, nós vamos ver que Jesus não permitiu que isso ocorresse. Mas algumas vezes, meus irmãos, Deus, para provar os seus filhos, ele permite que alguns de nós sejamos o que? Algumas vezes afligidos pelo inimigo, Além dele não ser onipotente, nós vamos ver que também ele não é onipresente. Ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não é capaz, ele apenas está só em um determinado local. Nós vamos ver que no versículo 10 do capítulo 1, ele vai dizer que só é possível a pessoa servir a Deus na bonança. É essa acusação que ele vai trazer contra Jó. Então Deus dá um testemunho de Jó, olha o meu servo Jó. Né? E quando Deus dá esse testemunho, nós vamos ver que ele vai dizer lá no versículo 9, porventura teme Jó a Deus em vão. Tu abençoaste ele, cercaste ele do todo lado, então ele só serve na bonança. Mas Deus que conhece todas as coisas, sabe o nosso coração, sabe a nossa mente, nosso entendimento, e Deus resolve ali colocar Jó à prova e mostrar que Jó ele é fiel, embora Jó não sabe desses acontecimentos, mas nós vamos ver que ele só faz alguma coisa por permissão, mas nós vamos ver a intenção dele. Versículo 11, estende a mão e toque em tudo que ele tem, quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha só, como ele é maligno, ele acusa falsamente, ele é acusador. Então Deus vai permitir, no versículo 12, que ele ali estenda a mão. Depois lá no versículo número 5 do capítulo 2, Deus mais uma vez vai permitir que ele toque ali o que?
na carne ali de Jó, mas que não tirasse a vida, mas que tocasse. Então nós vamos ver que ele age contra o ser humano, para trazer todo tipo de maldade. Então nós vamos ver que ele vai se levantar, vai trazer tudo isso contra Jó, mas Deus conhece todas as coisas e sabe até onde nós podemos ser provados. Essa é importante você saber disso. Deus não te permite ser provado além das suas forças, além daquilo que você é capaz de suportar. Então Deus permitiu isso vindo sobre Jó, porque Deus sabia que Jó aguentava, que Jó seria fiel. Então por isso foi que houve o que? A permissão de Deus ali a respeito disso. Então nós vemos que Jó ele é acusado de praticar religiosidade por interesse. Felizmente, meus irmãos, tem uma falsa teologia aí que leva os homens o que? A essa prática religiosa aí de procurar ter um relacionamento com Deus apenas por interesse, por uma moeda de troca. Mas não, nós temos que ter uma religiosidade, ter uma comunhão com Deus, porque nós somos totalmente dependentes dele, em Deus está a nossa vida, está a nossa esperança, nele nós vivemos, nós nos movemos, há uma herança reservada, então nós nada podemos sem o Senhor. Então, tendo ou não alguma coisa, meus irmãos, nós adoramos Deus porque Deus é soberano, Deus existe e Ele está no controle de todas as coisas. Então, o inimigo ele é astuto, ele é sedutor e ele acusa ali Jó falsamente, é o nosso acusador e nós vamos ver que ele sempre vai trazer os seus convites para o homem, para levar o homem, o que é um caminho que venha pecar contra Deus, mas nós temos que termos discernimento, sermos fiéis a Deus e suportar as provações aí, dando glória e permanecendo fiel ao Senhor. Então Deus vai dar testemunho de Jó, coisa tremenda. Ó. Ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e que se dizia do mal. Então, Jó, ele teve um período de turbulência em sua vida, mas o seu final foi glorioso, meus irmãos. Ele foi submetido à prova, porém saiu com vida e alcançou a vitória porque foi fiel. E nós vamos ver que o diabo, ele foi ali envergonhado, foi derrotado, porque ele quis trazer ali a ruína, a queda de Jó, mas na verdade quem saiu derrotado foi ele. E nós vamos ver que qualquer filme, qualquer drama, qualquer novela, geralmente, quando é escrito, nós vamos ver que o vilão e o mocinho é desenrolado ali o drama, é desenrolado ali aquela dramaturgia até chegar ao final onde os personagens eles ali se encontram e um vai vencer o outro. Só que a história de Jó, por ser uma história real, vai nos mostrar algo tremendo, né? Satanás está de cena ali depois do capítulo 3, ele não mais aparece. E nós vamos encontrar uma grande realidade que está nas Escrituras. Nós encontramos na epístola de Tiago, dizendo lá no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, ele tentou de toda maneira ali derrotar Jó, mas Jó foi sujeito a Deus, submeteu à vontade de Deus e o diabo ele sai de cena. Ele não consegue o seu intento. E um fato interessante que nós vamos ver que Deus nunca deixou Jó sozinho. Embora no livro tenha o seu lamento ali, nós vamos ver mais para frente os discursos dos seus amigos que vai ali trazer uma filosofia,
a respeito do sofrimento, uma filosofia humana, mas nós vamos ver que a graça de Deus, embora ela não fosse vista, mas ela sempre esteve presente. Ela estava oculta, mas presente ali, e no momento certo ela se manifestou, trazendo a restauração, trazendo a felicidade, trazendo ali a vitória para o patriarca Jó. Então, da mesma maneira, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens através da morte de Cristo ali na cruz do Calvário. Então, Jesus Cristo nos comprou, nos perdoou, e nós temos essa realidade aqui no livro de Jó. Nós temos o que? Um adversário. Ele é astuto, ele é enganador, e pode ser que algumas vezes, Deus sabendo até onde nós somos provados, Deus nos permite que algumas coisas venham a nos acontecer. Mas não vamos perder a fé, não vamos perder o ânimo, a esperança, vamos continuar firme no caminho, na palavra de Deus, porque a graça de Deus se manifestou em Cristo, trazendo salvação a todos nós. Que Deus te abençoe. Se essa palavra trouxe edificação para você, se essa palavra trouxe um conhecimento a mais, deixa ali o seu joinha no nosso like, na nossa like aqui. Se puder também se inscrever, quando postarmos alguma coisa, o YouTube vai te notificar e você terá em primeira mão aqui essa pequena introdução aqui que geralmente nós damos no meio da semana para trazer um interesse dos irmãos, aprender um pouco mais da palavra de Deus, trazer um pouco mais de instrução, porque no domingo, pela manhã, às 8 horas, nós temos a nossa aula presencial, onde ali nós aprofundamos um pouco mais esse ensino. Você que é aqui da nossa cidade é convidado, mas se você mora em outro lugar, eu te convido a você a continuar no nosso canal, que nós estaremos aqui postando aqui estudos aqui, mensagens, para que você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus e você possa ser edificado. Então, Deus abençoe e você tenha uma semana aí de bênção e de vitória. Amém?